Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo, em que nesta temporada está estudando o livro A Caminho da Luz. Agradeço aos comentários, às mensagens, aos comentários no próprio vídeo do YouTube, no WhatsApp da TV. Que alegria em ter a sua participação, em ter você estudando comigo assiduamente. Aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é André Luiz Chiarini Vilar. O nosso programa é nosso porque eu não me sinto apenas o responsável por ele. Eu também creio que vocês são peças fundamentais para que juntos possamos compreender o Espiritismo, para que juntos nós possamos compreender este livro, que ele é um livro até que com poucas páginas, mas cada tópico, cada subitem, cada capítulo, ele nos traz um conhecimento muito grande. No programa de hoje, nós veremos na primeira parte, o penúltimo item deste capítulo, os discípulos, relembrando que nós estamos falando da Grécia, em especial nós estamos falando de Sócrates. E no próximo bloco nós falaremos sobre a provação coletiva da Grécia. Então hoje nós encerraremos o capítulo que iniciamos algumas semanas atrás, e quem está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos todos eles disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. O capítulo 10 ele tem como título A Grécia e a Missão de Sócrates, e aí nós estudamos um pouco na véspera da maioridade terrestre, Atenas e Esparta, nós vimos a diferença dessas duas cidades-estados. Nós também tivemos a oportunidade de ver sobre experiências necessárias, sobre propriamente a Grécia, sobre Sócrates no último programa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os discípulos deste grande homem que passou em nossos meios. Sócrates não foi apenas um grande visionário, um grande pensador, um grande filósofo. Ele também instaurou na Terra muitos princípios que ao longo do tempo foram se modificando os nomes, mas que teve nele a sua origem, teve nele o seu princípio, teve nele o seu ponto de partida. E é natural que estes grandes homens tiveram também seguidores, tiveram também discípulos, tiveram também aquelas pessoas que ouviram, se maravilharam com a mensagem e passaram a seguir aquele tipo de pensamento. O mais conhecido deles talvez seja Platão, aquele que escreveu muitos diálogos em que ele colocava o mestre como sendo o professor. Então nós percebemos que ele não teve apenas Platão como discípulo, teve outros também. É evidente que a história gravou Platão, pela importância que Platão teve, falando do mundo das ideias, falando do mundo das formas, falando da república de um modo que precisaria ser trabalhado, evidentemente, falando um pouquinho do que seria política. É natural que, passado milênios como passou, muitas coisas modificaram. Muitas ideias funcionam, muitas ideias funcionaram naquela época e hoje a mentalidade é outra. Fato é que esses personagens que passaram em nossos meios, eles contribuíram e muito para que nós chegássemos onde chegamos, para que nós tivéssemos o que hoje possuímos. Então começa Emmanuel nos falando, o grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos.
Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos, legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Então aqui nós vimos Emmanuel citar 3 principais discípulos, que de antemão eu peço desculpas se eu li o nome equivocadamente. Esses personagens não foram os únicos que seguiram os passos de Sócrates, mas foram, principalmente Platão, o que a história guardou com maior propriedade. Ele fala que nenhum dos discípulos de Sócrates, nenhum destes 3 e nenhum outro que o acompanhou, compreendeu perfeitamente a mensagem de Sócrates. E isso nós vemos também, agora são palavras minhas, não são palavras de Emmanuel. Nós vemos também que os próprios companheiros que estavam ao lado de Jesus, nenhum deles compreendeu a essência sublimada de Jesus na sua plenitude. Nenhum compreendeu a mensagem no seu quadrante total. Um duvidava da reencarnação, o outro não compreendia a mediunidade, o outro queria que Jesus mostrasse a sua face divina quando fosse pego pelos doutores do Sinédrio. Então nós começamos a ver que esse problema que Sócrates enfrentou, ele não foi o único. Muitas pessoas que passam pela Terra deixam um trabalho muito bonito, mas os seus continuadores, não tendo a compreensão e a espiritualidade do mestre, do professor, do guia, por assim dizermos, naturalmente que os passos passam a ser limitados. E aqui nós vemos uma comparação muito justa que Emmanuel faz a respeito de Platão. Por quê? Ele nos fala que Platão misturou a verdade que estava contida na doutrina de Sócrates com algumas paixões que ele permitiu se envolver. Aqui nós não estamos falando de paixões envolvidas pelas mulheres, aquelas paixões que mudam o curso da história. Não. Platão, ele enveredou na política, num momento em que o povo ainda não estava preparado para um conhecimento mais superior. Ele procurou trazer alguns conceitos revolucionários que a sua época não comportavam. Ele começou a pegar o conhecimento de Sócrates e misturar com o seu conhecimento, crendo poder melhorar determinadas ideias. E, na verdade, não melhorou. Mas Emmanuel, ele não tira a importância de Platão. Ele diz que Platão continuou a ser, junto de Sócrates, e aqui ele também fala de Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. Então nós vemos que esses personagens, eles deram corpo, prepararam terreno para que mais adiante Jesus pudesse vir. Mesmo Sócrates não deixando nada por escrito, como Jesus também não deixou, eles marcaram cada um a sua época pela grandeza de espírito, pela grandeza no pensamento, pela grandeza nas ações. Ambos, tanto Jesus quanto Sócrates, não eram ricos, não eram de famílias em que as pessoas cultuassem, como por exemplo Buda. Siddhartha Gautama foi um príncipe indiano, era da corte, era uma pessoa com muita influência, ou como Moisés, que veio da casa faraônica. Jesus não. Sócrates também teve uma vida muito modesta. Então nós começamos a perceber o trabalho revolucionário destes homens, os seus seguidores, dando o seu melhor também, procurando levar com muito afinco,
procurando agarrar a causa, mas nós sabemos que não é tão simples. E Emmanuel fala com tanto carinho destes personagens que prepararam o advento de Jesus. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nas notas explicativas, falando que eles foram precursores do cristianismo, precursores do espiritismo. A história, ela se dá sempre de forma lenta. Para que nós tivéssemos o que temos hoje, em pleno século XXI, é uma construção de 3, 4, 5 mil anos atrás. Olha como o tempo ele vai recuando, remontando para todos nós a verdade. Então o tempo e o espaço, ele não é apenas a cronologia, estamos em tal ano, não, são fases. Estamos na fase do desenvolvimento do pensamento solidário. Estamos na fase de pensarmos na natureza. São fases evolutivas que nós vamos passando, em que esses espíritos, de quando em quando, reencarnam no palco iluminado da vida. Eles reencarnam, assumem um corpo, passam pelas dificuldades para corporificarem pensamentos que não tínhamos e visões que não tínhamos, mas passamos a ter. Passamos a ver com outro olhar. E aqui ele chama também Aristóteles, que também foi um outro personagem que marcou a Grécia Antiga, deixando um contributo para aquela época inolvidável. Queridos amigos, no mês de agosto estou lançando meu mais novo livro, da série Passos de Luz. Mensagens curtas, edificantes e, no final, sempre com uma mensagem de Jesus. Adquira o seu livro, ajude a TV A Caminho da Luz, ajude ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, entre no site loja-acaminhodaluz.com.br. E quem quiser que eu envie o livro autografado, mande o seu nome pelo WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O número é 19 997 782794. Adquira o livro, mande o seu nome e com muito amor estaremos autografando. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, estudando o livro A Caminho da Luz. Vimos há pouco sobre os discípulos de Sócrates e agora veremos o último item que compõe o capítulo 11, que é Provação Coletiva na Grécia. E Emmanuel nos diz: a condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas, para todos os espíritos que participaram dela na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Então nós percebemos que o livre-arbítrio individual e coletivo, ele gera para todos nós repercussões na nossa vida diária. Mesmo nós não tendo uma visão tão alargada do mundo espiritual, das leis divinas, das leis naturais, é perfeitamente possível nós compreendermos o que Emmanuel quer nos orientar. Estes personagens que passam e marcam a sua época, Sócrates, Jesus, os nossos sacerdotes das Gálias, os sumos sacerdotes do Egito, da Índia e por aí afora, eles são alvos de perseguições por parte dos espíritos que não querem que o esclarecimento venha. É natural, eles querem manter o povo cativo na ignorância espiritual. E eles procuram envolver sempre estes personagens, desmoralizando, diminuindo, procurando pegar pontos para denegrir a imagem. Isso é uma técnica utilizada desde sempre, não é de agora. Só que quando condenamos uma pessoa justa, uma pessoa com méritos e totalmente inocente,
particularmente falando de Sócrates agora, gera uma dívida espiritual coletiva, porque foi realizado naquela coletividade, naquela comunidade, mas ao mesmo tempo pessoal. Nós vemos, por exemplo, Jerusalém, que foi palco do retorno de Jesus ao mundo espiritual. Até hoje nós vemos o Oriente Médio em conflitos singulares. Até hoje nós percebemos as guerras, as invasões, as mortes, e muitas vezes até com requintes de crueldade, outras vezes sem analisar se no meio daquele povo que vai sofrer com aquela bomba, com aquele homem-bomba, tem crianças, idosos, doentes. Então nós vemos que o karma que se assume, coletivamente falando, ele não é brincadeira. Hoje, o Espiritismo nos explica muitas coisas a respeito, por exemplo, tem lugares que nós vamos na Europa que foram marcados por muitas mortes, por muitas guerras. E quando nós chegamos nestes locais, quem tem um pouco de percepção, nota um clima mais denso, um clima mais pesado, ou mesmo quem tem a visão, ver os espíritos, notam muitos espíritos entrincheirados, muitos espíritos que estão de uma certa forma aprisionados. Então, hoje nós conseguimos compreender tudo isto à luz da reencarnação, à luz da lei de causa e efeito, à luz do plantio e da colheita, à luz de que o bem, por mais que ele ofusque o mal tem também a sua força. Não estamos aqui dizendo que ele é mais forte do que o bem, não. Mas estamos dizendo sim que o mal, num mundo de provas e expiações, ainda reina no coração de muitas pessoas. Diferente de quando chegarmos no mundo de regeneração, em que o bem começará lentamente, gradativamente a prevalecer. Ele continua a explicação. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. Então ele fala que uma das consequências de uma condenação nefasta, igual foi a de Sócrates, foi que séculos depois, quando o Império Romano expandiu o seu poderio, ele chegou na Grécia também. E foi em Atenas, pegando aqueles sábios homens de uma cultura intelectual avantajada, e fizeram eles de escravos, levando nas galeras aquelas embarcações romanas, aquelas embarcações suntuosas que cortavam os mares daquela época e chegavam em Roma e eram humilhados. Chegavam em Roma e tinham que fazer trabalhos braçais. Alguns eram escravos, mas davam aulas. Alguns davam aulas. Como nós vemos, por exemplo, é interessante que Emmanuel fala com muita propriedade deste assunto, porque Emmanuel, no livro 50 anos depois, ele foi o escravo Nestório. E ali nós vemos aquele escravo também de origem grega, de uma cultura vastíssima, não porque era de linhagem grega, mas porque ele já trazia no seu espírito toda aquela bagagem intelectual. Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, era de uma cultura invejável, tinha uma noção da história, tinha uma noção da ciência, tinha uma noção da intelectualidade, de modo geral, muito aguçado. Então nós vemos que a repercussão que as atitudes geram é igual, por exemplo, a árvore do Espiritismo tinha sido transplantada para o Brasil, saiu do Oriente Médio,
chegou na Europa, não aclimatou, chegou no Brasil. Vai permanecer no Brasil? É uma proposta. Mas se nós, os brasileiros, se nós, os cidadãos, não fizermos a nossa parte, evidentemente que esta árvore será transplantada para uma outra região. Nós precisamos ter uma visão maior de que a lei divina, ela ainda tem alguns mecanismos que nós não compreendemos, como, por exemplo, o próprio vírus que nós ainda estamos enfrentando esta grande luta. Ninguém imaginava que nós padeceríamos como estamos padecendo por um vírus. Nós imaginávamos até uma guerra, nós imaginávamos até essas disputas que a gente tem a nível territorial, mas eu creio que nenhum de nós, e aí também falando de nós os espíritas, dos espiritualistas, nenhum de nós esperávamos que um vírus fosse mexer tanto com o mundo quanto vem mexendo. Então nós vemos que algumas modificações sempre nos traz, algumas para melhor, algumas piores, em que o resultado ainda está por vir. Então nós vemos a sucessão de eventos que uma ação vai desencadeando. E ele encerra nos dizendo no último parágrafo: é verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairavam o sanguinolento labéu daquela injusta condenação, labéu ignominioso que a Grécia deveria lavrar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Então, ele encerra já dando um preâmbulo que mesmo a intelectualidade pode nos levar a termos um julgamento falho. No caso, muitos ilustres gregos de grande capacidade intelectual não foram justos, por assim dizermos, segundo Emmanuel, na condenação de Sócrates. E aquilo gerou para eles o que geraria se fôssemos nós no lugar deles, o que gera para nós, quando também em proporção menor, porque nós dizemos assim: felizmente eu não tenho essa intelectualidade, felizmente eu não tenho esse poder para poder decidir sobre a vida de alguém e depois desencadear um efeito dominó, levando e trazendo sofrimento. Mas existem pequenas dores que nós temos dentro da nossa própria casa, por exemplo. Tem pessoas que estão ao nosso lado e fisicamente estão bem, mas já não tem mais ânimo, não tem mais vontade. Por dentro estão tristes, deprimidas, revoltadas. Nós percebemos que a análise que Emmanuel nos convida é também analisarmos e auscultarmos que cada um está no seu momento. Não é porque aquilo eu não compreendo, que foi no caso que fizeram com Sócrates, que aquilo não serve, que aquilo não funciona. Isso tudo é um alerta para vermos que existem muitas coisas diferentes do que nós mesmos compreendemos. E não é errado assumirmos que temos a oportunidade hoje de aprender, de renovar. Temos a oportunidade hoje de fazer a diferença. Porque em proporções menores, todos nós cometemos essas falhas no julgamento. Todos nós, em proporção maior ou menor, cometemos, mais cedo ou mais tarde em nossa existência, essas condenações gratuitas. E a oportunidade que Emmanuel nos dá é de nós vermos que tudo na nossa existência, bom ou ruim, saudável ou não, desencadeia uma repercussão frente à nossa própria consciência. Ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, nós estamos com a campanha de divulgar o meu mais recente livro. É o livro Passos de Luz, é o segundo desta série.
Tanto quanto o primeiro, é um livro de mensagens curtas, sempre no final com uma mensagem de Jesus. É um livro para os momentos de alegria, de tristeza, para o Evangelho no lar, para presentearmos, e estará também ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir loja@caminhodaluz.com.br. E você está vendo também o WhatsApp. Quem quiser que eu autografe o livro, adquira e mande o seu nome pelo WhatsApp, que com muito amor estaremos assinando para você ou para a pessoa que você indicar. Uma semana de muita luz, de muita paz e até o próximo programa.